Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, a mais um culto da Congregação Cristã Apostólica, transmitido exclusivamente para a internet, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste culto, amados irmãos, nós convidamos a todos que possam, na medida do possível, compartilhar com algum amigo, com algum parente, alguém que esteja passando por algum tempo de aflição, o nosso culto, para que a mensagem do Evangelho, a comunhão do culto, possa alcançá-los onde eles estiverem, que onde há aflição, onde há temor pelo cotidiano, o Senhor possa trazer a paz, irmãos. Muitas das vezes nós oramos um pelos outros, outras vezes nós entramos em alguma campanha de oração para alguma necessidade, mas, irmãos, a pessoa precisa, às vezes, também se sentir acolhida.
Então compartilhe, convide, fala que você se despertou para fazer esse convite a ela. Nós convidamos a tantas pessoas para festas, encontros. Por que não participar de um culto? O culto é rapidinho, dura pouco tempo. Então compartilhe e que o Senhor possa abençoar a tua vida e possa trazer sobre nós a paz e a prosperidade que só pode vir do trono da glória de Deus. Tá bem assim? Vamos começar esse culto, amados irmãos, cantando o hino 4. Glória a Deus, glória ao Senhor. Em continuação a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 99.
Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem-aventurado o irmão, a irmã, que cantando as palavras desse hino, recebe um pouco da paz que vem do nosso Senhor. As tribulações, as angústias se multiplicam, mas, sobre todas as coisas, há a proteção do Senhor para as nossas vidas. E a este Senhor, amados, a este nosso Deus, nós iremos dobrar os nossos joelhos nesse momento em oração. Então eu convido que de onde você estiver, você possa dobrar os teus joelhos ou, não sendo possível se ajoelhar, ficar em ato de reverência ao teu Deus, porque neste momento nós iremos apresentar as necessidades da igreja. Ainda que vá tudo bem na tua casa, ainda que vá tudo bem na tua vida, tem irmãos teus, tem nossos irmãos que neste exato momento estão passando por grandes aflições. E a irmandade, a igreja, ela tem que orar um pelos outros. No dia das nossas aflições, tudo que nós queremos é uma igreja orando por nós, nos ajudando, nos auxiliando, pedindo misericórdia. Hoje, se está tudo bem com você, oremos pelos nossos irmãos. Se você está em grande angústia, em grande aflição, oraremos pela tua necessidade. Juntos, irmãos, em comunhão com o Senhor, busquemos a face de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador eterno. Bendito é o teu nome. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez, Senhor, nos apresentamos na tua presença em ato de humilhação, rendendo-lhe graças pelo projeto de salvação a qual tu tens com as nossas almas. Graças te damos, Senhor, porque a tua majestade divina, tu que és Deus sobre todas as coisas, nos céus, na terra e em todos os lugares, tu és Deus, tu és soberano e sob ti, Senhor, há toda a criação. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos fracos, errantes, somos homens e mulheres, Senhor, que não temos dignidade de estarmos na tua presença, mas os teus olhos, as tuas mãos, têm nos alcançado, Senhor, e por isso nós te somos gratos nesta oração. E se há alguma coisa temos faltado na tua presença, na multidão da tua misericórdia, nós te pedimos, Senhor, perdoa as nossas faltas por amor do teu nome. Se erramos por obras, se erramos por pensamentos, se erramos, Senhor eterno, por alguma coisa que escrevemos, por alguma coisa que desejamos, Senhor, limpa o nosso coração, apaga o que está, o projeto que não te agrada, apaga das nossas mentes, Senhor, mas perdoa nós e nos coloca no centro da tua vontade na terra, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de piedade santo, nós te apresentamos, Senhor, o teu povo que está nos acompanhando neste culto, neste momento. Senhor eterno, nós temos necessidades diversas, Senhor, nós temos causas por aflições, nós temos causas, Senhor eterno, na justiça, nós temos, Senhor, situações irreparáveis, mas, ó Pai de misericórdia, nós também temos enfermidades, Senhor, enfermidades incuráveis, enfermidades na alma, no espírito, Senhor, enfermidades na carne e na mente. Senhor, nós temos, Senhor eterno, desencontros que não tem como, Senhor, de haver reconciliação. Senhor, pais com filhos, cônjuges, contendendo um com os outros, famílias que, Senhor eterno, se separam, mas nós não estamos, Senhor eterno, buscando o que é natural do homem. Nós estamos, Senhor, diante do Deus que fez os céus e a terra. E Senhor eterno, por essa oração, nós colocamos, ó Pai, todos esses pedidos, todas essas causas, todas essas necessidades do teu povo, Senhor, que tu conhece um a um, tu conhece o íntimo do coração de cada pessoa,
Tu conheces o íntimo da mente de cada pessoa, Senhor. Toma nas tuas mãos as nossas aflições, as nossas enfermidades, as nossas causas, Senhor. Aonde tem um decreto de impossível, faça possível nas nossas vidas, por amor do teu santo nome. Quantas obras, Senhor. Quanta promessa de pensão, quanta profecia que parece que se perderam no tempo. Senhor eterno, reaviva as tuas promessas em nós e permita que o teu povo possa cantar de alegria na multidão da tua misericórdia. Nós te apresentamos, ó Pai, todas as autoridades constituídas na terra, te apresentamos a força de saúde, Senhor, do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, Senhor. Permita que haja discernimento na força de saúde pública, Senhor, para cuidar dos teus filhos, das tuas filhas, das pessoas que têm necessidade, Senhor, e consola o coração do órfão e da viúva pelo amor do teu santo nome. Ó Pai de misericórdia, aqueles que têm frio e fome, nós te pedimos, desperta, Senhor, os quatro cantos da terra, mas supra a necessidade do teu povo pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de piedade santo, mais uma vez que estamos na tua casa, mais uma vez que o teu povo tem parado tudo para, Senhor eterno, sentir um pouco da doçura do teu Espírito. Por isso nós te pedimos, Senhor, não olhe a nossa condição, mas manda para nós mais uma vez um passo da tua santa e bendita palavra. É o que te pedimos, rendendo-lhe graças em Cristo Jesus nosso Senhor, aquele que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Criador. Bem, irmãos, como é de conhecimento de todos, nós, amados, nós temos tido cultos presenciais em diversas congregações. E no próximo domingo haverá um culto com a busca dos dons na igreja de Itapevi, no centro de Itapevi, ao lado do mini shopping, ao lado do pronto-socorro, posto de saúde. Nós teremos culto nessa congregação com serviço de busca de dons, iniciando a partir das 18h30. Então você que é da região oeste, você que tem facilidade por metrô, por trem, por transporte público de estar em Itapevi, boa coisa atenderá esse santo serviço na preparação do Senhor o nosso irmão, nosso amado irmão Tiago, que é o servo de Deus que atende a programação da rádio todos os dias pela manhã. A Congregação Cristã Apostólica tem um programa no rádio que é das 5 às 7, das 5 às 7 da manhã, que a quem quiser acompanhar, irmão Bruno, a 101.3 FM em São Paulo, e também dá para fazer o streaming pela internet, no aplicativo da CCA. A nossa igreja tem um aplicativo, você pode baixar e ouvir a programação da rádio. Esse servo de Deus atenderá este santo serviço de culto no próximo domingo em Itapevi. Também, irmãos, em Itapevi nós temos esse culto às 18h30, às terças-feiras, às 20 horas. E na nossa igreja de Alphaville, onde é produzido esse culto, nós temos culto às 10 da manhã no domingo, 18h30 no domingo, às 14 horas na terça-feira, um culto muito bom para quem tem disponibilidade de tempo, um culto gostoso, um culto alegre, um culto onde o Senhor visita nossas almas e você não fica até tarde da rua, você pode voltar para a tua casa em tempo de fazer os seus afazeres. Também temos culto às quartas-feiras, às 20 horas nesta congregação, e temos um culto com as irmãs, aos sábados, 10 horas da manhã. Então, quem é da região oeste de São Paulo, temos diversas outras congregações que têm culto, mas estas igrejas estão de portas abertas também para receber os irmãos. Em Alphaville, também no próximo dia 2 de novembro, haverá um culto especial às 15 horas, com serviço de buscas de dons também. Quem atenderá é um servo de Deus ancião na cidade de Votorantim, se chama irmão Alberto, conhecido como irmão Albertinho. Sendo possível, esteja conosco.
esteja participando dos cultos com nós. Nós, não fazendo assim, nós não queremos que você mude de igreja, não queremos que você deixe a igreja que você frequenta, mas te convidamos para sentir a comunhão com o Senhor e que o Senhor possa também, na congregação cristã apostólica, que o Senhor possa também falar com a sua alma, a alma da sua família, dos teus amigos. Estando juntos, o Senhor também se agrada à comunhão e o Senhor fala com as nossas almas. Tá bom assim, irmão Bruno? Também, irmãos, os cultos online, todos os dias, às 20 horas e aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã. O culto de terça-feira também é transmitido, às 14 horas. E o sábado pela manhã também, com as irmãs, às 10 horas. Então, quem não tem possibilidade de estar na igreja, pode assistir o culto online. Esses são os anúncios. Deus abençoe os irmãos que têm nos acompanhado. Esperamos de coração que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um de nós. Tenho prova viva que nesta pandemia, pelo trabalho que temos feito, o Senhor tem feito grandes obras na minha vida, irmãos. Tenho testemunhos diversos dos favores que eu tenho alcançado do Senhor. Eu espero que da mesma sorte os irmãos, as irmãs, sejam testemunhas vivas dos favores do Senhor por vós também. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Para receber a palavra, irmãos, em comunhão, vamos cantar o hino 206. Glória ao Senhor. Bem, irmãos, se você tem a sua Bíblia, convido que você possa abri-la no livro de Salmos. Glória ao Senhor. Livro dos Salmos, no capítulo 46.
Glória ao Senhor. Os irmãos que têm prazer em acompanhar os nossos cultos presenciais, que são de outras igrejas diversas, irmãos assembleianos, irmãos congregacionais, irmãos de outras igrejas. Nós, irmãos, ao final do culto presencial em Alphaville, nós temos um trabalho que já existia, pela pandemia foi paralisado. Nós fazíamos um círculo de oração de mãos dadas e pedíamos por orações de causas impossíveis. Com a pandemia, paralisaram-se os cultos. No retorno, nós não retomamos essa prática, até que um dia o Senhor despertou no coração de um servo de Deus. Na sequência, já sabíamos que o Senhor já havia despertado no coração de outros e de outras irmãs também, para que retomássemos esse trabalho. Então, não mais de mão dada, para nos protegermos a igreja a respeito do vírus que ainda não está controlado. Mas nós, cada um do lugar que estiver na igreja, nós ficamos em pé e fazemos uma oração de intercessão pelas causas impossíveis, que nós chamamos de círculo de oração. Então, você que nos acompanha, eu peço que não julgue este serviço, irmãos. Por que eu falo isso? Porque só Deus sabe a aflição de uma mãe, de um pai, de um familiar, de um ente querido, ou da própria pessoa que está aqui, quando ela coloca o pedido dela nesse círculo de oração. O Senhor tem feito obras conosco. Nós não queremos levantar falsos milagres, nós não precisamos disso, mas o Senhor tem feito obras. O Senhor tem feito obras na minha vida, o Senhor tem feito obras na minha família, e temos testemunhas verazes na nossa igreja que o Senhor tem se agradado desse serviço. Então eu te peço, ao invés de você julgar, quando você estiver nesse serviço, que você possa participar também, que você possa clamar. Irmãos, a oração nós fazemos uns pelos outros. Independe da tua igreja, independe da tua religião. Ore, o Senhor se agrada de quem ora. Nós oramos de joelhos, nós oramos em pé, nós oramos sentados, nós oramos deitados na nossa cama, nós devemos orar a todo tempo, irmãos. A todo tempo. E as obras que o Senhor faz no círculo de oração não são obras da congregação cristã apostólica. Porque muita igreja pega para ela o milagre que o Senhor dispensa sobre o povo. Isso é uma hipocrisia que não há tamanho, irmãos. Então nós temos um cuidado, que o milagre alcançado não é da cristã apostólica, é de quem recebeu, é da irmandade. Às vezes o Senhor desperta nós para orarmos aqui, mas há outras igrejas orando também, há outros povos, há outras liturgias clamando. O milagre é de quem recebeu fruto da oração, a oração da igreja A, B, C e também dos irmãos da congregação cristã apostólica. E juntos cantamos vitórias e juntos um dia herdaremos o direito da vida eterna, que é o fim de todas as coisas, irmãos. Então, quando nós tivermos o círculo de oração, os irmãos estão convidados a participar de onde você estiver, a clamar, clamando um pelos outros. O Senhor se alegra e faz obras na minha, na tua, na vida de todos nós. Semana retrasada, a minha família teve um
um grande susto. A minha cunhada, serva de Deus, médica muito conceituada aqui na nossa região, reconhecida no Brasil inteiro, até fora dele, ela foi surpreendida com o diagnóstico de um câncer de mama muito agressivo. Aquilo tirou a gente do chão, irmãos. A gente ficou estarrecido com aquela notícia. Uma pessoa muito forte, muito empreendedora, diversas vezes pegou pessoas no consultório dela que iam se tratar e ela falava, não, seu problema não é físico, seu problema é falta uma igreja. Pegava pessoas, tirava do consultório e levava para a igreja, e o Senhor fazendo obras. Então isso nos surpreendeu muito, essa enfermidade. E a serva de Deus pediu oração, e a congregação cristã apostólica orou por ela, assim como outras igrejas, assim como outros irmãos, assim como irmãos. Oração é oração. Graças dou a Deus que ela iniciou o tratamento essa semana, fez os exames de ressonância, de PET, no corpo inteiro. A enfermidade existe, mas é localizada, o tratamento já iniciou e temos certeza que o Senhor já está operando para ela alcançar a vitória que ela precisa nesse assunto também. Fruto já de oração, mas não é oração daqui, é fruto de oração a Deus. E o Senhor é quem faz as obras, irmãos. Tá bem assim? Vamos ler o que o Senhor tem nos mostrado? Salmos 46, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor entre nós, mais uma vez. Este salmo que foi escrito num tempo de guerra, num tempo onde o povo estava cercado por reis inimigos. Mas, irmãos, ainda que a prova se levante, ainda que a prova se multiplique, mas a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. E hoje o Senhor nos manda esta palavra, nos desperta a respeito destes salmos, porque, irmãos, quantos de nós vivemos os nossos dias com aflições, com provas, com lutas, perseguições? Há tempos, irmãos, que nós estamos num caminho de uma benção, mas parece que começa a atravessar provas nas nossas vidas. E muitas das vezes nós nos desanimamos em perseguir o que já nos fora prometido.
e nós nos esquecemos, e nós desanimamos, e nós mudamos a nossa rota. Esta palavra, este conselho, este salmo, o Senhor precisava te encontrar para te dar esse recado, para Ele te lembrar mais uma vez que Ele é o teu refúgio, é Ele a tua fortaleza, e é Ele quem é o teu socorro, bem presente no dia da tua angústia. Está perturbado o teu coração, meu irmão? Minha irmã, está perturbado o teu coração? Será que hoje você pode derramar todas essas aflições, todas estas turbações que têm se avolumado na tua vida, derramar aos pés do Senhor e confiar que a tua vida está sendo guiada pela vontade do Altíssimo, que as provas que se levantam tentam te tirar do caminho da benção, tentam te tirar do caminho da paz, irmãos. Mas hoje o Senhor te convida, esteja concentrado no que o Senhor te prometeu. Esteja firmado no que o Senhor já determinou na tua vida, para que não haja motivos para que você se apresente num templo, para que você se apresente num culto online da Congregação Cristã Apostólica ou de outra igreja e você venha falar: Senhor, eu desanimei, Senhor, eu perdi as minhas forças. Irmãos, esse povo estava cercado, esse povo tinha um decreto de morte, de destruição, mas houve o despertamento de alguém que escrevesse uns salmos e falava: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aqui, irmãos, se nós discorrermos, se lermos novamente esses salmos, imagine você um povo cercado, mas um povo em pé, confiando no Deus que eles serviam. É o mesmo Deus que os teus pais também serviram, é o mesmo Deus que os seus avós também serviram, e as promessas que o Senhor fez no passado, ainda que os nossos antepassados já estejam dormindo no Senhor, mas as promessas estão vivas e elas terão total cumprimento na tua vida. Não existe perturbação que dure quando o Senhor se levanta para acalmar uma tempestade, irmãos. Quando a guerra se levanta, o Senhor se apresenta, e se contender contra o Senhor, há a destruição de tudo. Toda arma preparada contra ti não prospera quando o Senhor está na tua frente, quando o Senhor está te protegendo. Mas nós devemos, amados irmãos, amadas irmãs, famílias que nos acompanham, que nos assistem, amigos, amigas que têm acompanhado os cultos online da Congregação Cristã Apostólica, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar agradar a Deus. Nós precisamos buscar e trazer para junto de nós a presença do Espírito Santo de Deus. Porque fazendo assim, você estará em constante comunhão e o Senhor se agradando do teu comportamento, da tua busca constante por comunhão com Ele, o Senhor te defenderá, irmãos. Quantos de nós passamos por épocas terríveis? Todos nós passamos por épocas terríveis, mas o Senhor está no nosso caminho, irmãos. Seja sensível, você, meu irmão, meu amigo, seja sensível, você, minha irmã, minha amiga, para entender a riqueza do detalhe, do cuidado de Deus para a tua vida. Quantas vezes você está na tua caminhada e alguma coisa dá muito errado para você, e você fala: mas não é isso que Deus prometeu? Aí vem
irmãos, de alguma maneira muito especial, um cuidado, uma mensagem, um conselho, uma visita, uma alegria, que você se realinha e continua a tua caminhada. Não é coincidência. Não tem coincidência para quem serve ao Senhor. O Senhor está no teu caminho, o Senhor está trabalhando a teu respeito, os teus planos foram confirmados pelo Senhor, o Senhor se agradou, os seus planos vão chegar até o final. Haverá realização de sonhos para aqueles que recebem essa palavra. Você pode estar no meio da guerra, te levante, troque a sua roupa, lave o seu rosto, se anime, coloca-te a marchar. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. É a palavra que o Senhor nos manda. É a palavra que o Senhor nos desperta. Que possamos todos recebê-la como vinda da parte de Deus. Esta semana, irmãos, aconteceu um fato muito interessante, porque há a manifestação do poder de Deus a todo momento na nossa vida e nós precisamos estar despertos. Assim como a chuva, assim como toda a criação louva a Deus, o Senhor coloca, irmãos, sinais nos nossos caminhos para entendermos a vontade de Deus junto a nós. Esta semana estive num encontro, em uma reunião, em que uma pessoa com autoridade para aquela finalidade daquele assunto que tratávamos, nos aconselhou, irmãos, nos aconselhou a que paralisássemos aquele projeto. Falou, olha, não vai dar certo, não é tempo, as coisas não vão, vocês vão perder tempo e dinheiro no que vocês estão empolgados e que vocês têm trabalhado. Eu recebi aquilo, não tenho como contender com a autoridade que ele tem. Causou um pouco de frustração, mas estou descansado no Senhor. No outro dia, irmãos, 24 horas depois, tudo aquilo que era impossível, que eu falei para ele, isso não dá para fazer porque isso é impossível. Começou a entrar no meu ambiente de trabalho pessoas trazendo situações que atendiam o impossível. Não se confirmaram, mas é um sinal que o Senhor faz no tempo dele e como ele quer na nossa vida. Descanse no Senhor, confie não naqueles que falaram que é impossível, confie não naqueles que queimaram os teus planos e os teus sonhos, confie não naqueles que têm projeto para desfazer o que o Senhor já confirmou. Confie na palavra, confie no Senhor. A cidade estava cercada, mas a confiança era fiel no Deus que fez os céus e a terra. Que na tua vida este rio, essa torrente de águas, possa passar, levar o que não é agradável ao Senhor e que venha nutrientes para a tua terra e que a tua terra possa florescer e os teus frutos possam dar 100 por 1 e você possa ser surpreendido com os favores do Senhor para você e para a tua família. É a palavra, irmãos, é a palavra do Senhor. Estejamos confiantes no dia da angústia, mas no dia da prosperidade, que tenhamos humildade em reconhecer os favores do Senhor para nós. Fazendo assim, agindo dessa maneira, tendo os nossos pés sempre dentro da casa do Mestre, a nossa vida irá de bem para melhor. E o Senhor se regozijará com o fruto da tua adoração. Esta é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em agradecimento, irmãos, vamos buscar a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos apresentamos, Senhor, na Tua presença, agora em ato de agradecimento por este culto que foi aberto em memória da Tua santidade. Graças te damos, Senhor, pelos hinos que cantamos, pela oração que temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Graças te damos, Senhor eterno, pelos anúncios que fizemos, a qual temos convidado os teus filhos, as tuas filhas, para estarmos, Senhor, dentro da tua casa. Ó Deus de misericórdia, surpreenda-nos, pelo amor do teu nome, com os teus dons, com os teus favores, com as tuas virtudes, Senhor, para todo adorador que clama, que louva a tua santidade divina. Maiormente te somos gratos, ó Pai eterno, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra vem com um conselho, nos despertando para estarmos, Senhor eterno, sempre confiantes em ti e não, Senhor eterno, aos conselhos estranhos, aos sentimentos, aos nossos pensamentos que destroem sonhos, Senhor. Senhor, nós não estamos te adorando em troca de alguma coisa, mas se te apraz, Senhor, em nos abençoar, em nos guardar, em nos dar saúde, Senhor, que os nossos pensamentos não destruam, que os maus conselhos não destruam, Senhor, a confiança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus de misericórdia, te agradecemos pelos teus favores, agradecemos pela comunhão, Senhor, da tua igreja e pelo convite que fizemos para estarmos juntos, ainda aqui pela internet, participando sempre que possível do círculo de oração. Senhor, permita que o teu povo, ainda que muito distante, muito longe, possa ser, Senhor, testemunhas dos teus favores que tu tem feito no meio de nós. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 119.
ao Senhor. Então, amanhã às 10 horas, temos culto com as irmãs. Quem é de São Paulo, convidada a participar. Também teremos culto às 10 horas da manhã no domingo, presencial. E culto presencial às 18h30, tanto em Alphaville quanto em Itapevi, com culto de busca de dons. Cultos online todos os dias, 20 horas. E às 10 horas da manhã no domingo e 10 horas da manhã no sábado. Tá bem assim? Que a santa paz de Deus, amados, o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nós para sempre. Amém.